Até o momento, nós analisamos o movimento retilíneo, seja ele uniforme, onde sua velocidade é constante, ou uniformemente acelerado. Assim, nós já exploramos os conceitos básicos de trajetória, posição, velocidade e aceleração. Agora, nós vamos expandir tais conceitos para movimentos ao longo de um plano ou em todo o espaço, ou seja, movimentos bi e tridimensionais. De forma geral, as diferentes dimensões serão independentes. Como veremos, nós poderemos ter um movimento com velocidade constante ao longo de x e acelerado ao longo do y e z, por exemplo. Para simplificar a descrição do movimento, nós faremos uso da notação vetorial. Então é importante que agora vocês façam uma pequena revisão de operações básicas de vetores, a caracterização de vetores em termos de coordenadas e também a soma e subtração de vetores, ou ainda o produto de um vetor por um escalar. Começaremos, então, nosso tópico de movimento em várias dimensões, definindo posição, velocidade e aceleração vetoriais. Vamos começar definindo um sistema de coordenadas. Vamos representar nossos três eixos ordenados retangulares, eixo Z, eixo Y, X. Nós vamos fixar uma origem e representar os três versores referentes a essas orientações. Seguindo a notação do Sears e Zemansky, o versor referente à direção x será chamado de I, aquele referente à direção y será chamado de J, e por último, o versor referente à direção z será chamado de K. Dada uma partícula, vamos supor que ela esteja em um dado ponto P e vamos definir sua posição. Vamos traçar um vetor começando na origem e terminando no ponto P, que eu chamarei de R, e eu vou dizer que esta é a posição da partícula no instante T1. Desta forma, nós temos que R de T1 está representando as coordenadas da partícula x1, y1 e z1, onde x1, y1 e z1 correspondem ao x em T1, y em T1 e z em T1. Vamos supor que esta partícula realizou um dado movimento e foi até o ponto que eu chamarei de Q. Agora vou traçar novamente um vetor da origem do sistema de coordenadas até o ponto Q. Este será o nosso R de T2, notando que R de T2 é igual ao que eu vou chamar de x2, y2, z2. A variação de posição de T1 até T2 será dada pelo vetor diferença, que eu chamarei de delta R, onde temos que delta R é igual a
R2 menos R1. Se nós quisermos representar em termos das coordenadas x1 e x2, y1, y2, z1 e z2, e das orientações vetoriais, nós podemos escrever o ΔR como sendo x2 menos x1 na direção I, mais y2 menos y1 na direção J, mais z2 menos z1 na direção K. Com isso, nós podemos, analogamente àquilo que fizemos no movimento unidimensional, definir o vetor velocidade média. Será simplesmente o ΔR sobre a variação de tempo ΔT. E da mesma forma que nós fizemos no movimento unidimensional, ao aproximarmos T1 e T2 de forma a definir uma velocidade instantânea, nós faremos o mesmo vetorialmente. Vamos definir a velocidade instantânea da partícula como sendo o limite deste ΔT tendendo a zero de ΔR sobre ΔT, que nos fornecerá uma derivada vetorial dr dt. Vou representar novamente os vetores R de T1 e R de T2. E tomar a sua diferença ΔR, nós vemos que a velocidade dada por dr dt possui a mesma direção de ΔR. Ou seja, temos aqui que V e ΔR são paralelos. Como que nós calculamos a derivada de um vetor? Temos de estabelecer a dependência temporal tanto das coordenadas dos termos escalares quanto dos termos vetoriais. Neste caso específico da orientação retangular, temos que os versores I, J e K são independentes do tempo. Assim, se nós quisermos tomar a derivada de xi mais yj mais zk, vamos derivar simplesmente com relação ao tempo x, y e z. Isso nos fornecerá dx dt ao longo de I mais dy dt ao longo de J mais dz dt ao longo de K. E o módulo da velocidade será dado por v ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Porque I, J e K são versores ortogonais. Vemos que as componentes x, y e z podem ser tratadas em separado. Analogamente, a aceleração média será dada pela razão
entre a diferença das velocidades nos pontos r de t2 e r de t1 e o intervalo de tempo correspondente. Ou seja, temos aqui que a m, nossa aceleração média, é dada por v em t2 menos v em t1 sobre a diferença t2 menos t1, que é um ΔV sobre ΔT. Se nós representarmos cada velocidade em termos de suas componentes x, y e z, ou seja, fizermos v em t1 igual a v1, que é igual a v1x na direção y mais v1y na direção j mais v1z na direção k e v2, v em t2 igual a v2, que seria v2x na direção y mais v2y na direção j mais v2z na direção k, nós vamos ter que o nosso AM é dado por v2x menos v1x ao longo de I mais v2y menos v1y ao longo de J mais v2z menos v1z ao longo de K. A aceleração instantânea será obtida com o limite de ΔT tendendo a zero, que será a nossa derivada dv dt. Ou, em termos das componentes, como já havíamos feito para a velocidade, teremos que A é igual a dv dt, que é igual a dvx dt na direção y mais dvy dt na direção j mais dvz dt na direção k. Temos assim, em termos de componentes vetoriais, a velocidade, que é dada por dr dt, e a aceleração, que é dada por dv dt, e eu posso dizer que isso corresponde a d dt, nosso v é dr dt. Fazendo este produto, nós ficamos com A igual a d2r dt2. Esta é uma notação que nós vamos utilizar com frequência. É importante ressaltarmos que, embora a velocidade seja sempre tangente à trajetória do corpo, o mesmo não será válido para o vetor aceleração. Nós podemos entender isso representando uma trajetória qualquer. Vamos supor que o corpo desenvolva uma trajetória desse formato. Este será o nosso r de t. A velocidade é o vetor tangente a r de t em um dado ponto. Vou dizer que aqui nós temos nosso v1 e aqui teremos o nosso v2. E vemos que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Porém, nosso ΔV que não tem a direção nem de V1 nem de V2. Dizemos que um corpo está acelerando se a sua velocidade muda em qualquer
dos parâmetros módulo, direção ou sentido. A velocidade pode ter módulo constante e, mesmo assim, a aceleração pode ser não nula. Podemos ver um exemplo simples. Vamos supor que V em T1 seja 2 ao longo da direção x. Porém, em T2, eu continuo tendo módulo 2, porém agora a velocidade está orientada ao longo da direção y. Vemos que V de T1 é igual a V de T2, que é igual a 2. Porém, a sua aceleração média será dada por ΔV sobre ΔT, que é igual a 2J menos 2I sobre T2 menos T1, que corresponde a 2 sobre T2 menos T1, que multiplica J menos I, que é diferente do vetor nulo. Vamos analisar um primeiro exemplo imediato. Vamos supor um movimento plano ao longo de x, y, onde a coordenada x varia com o tempo de forma a mais bt, onde a e b são constantes, e a coordenada y possui uma dependência cúbica com relação ao tempo, ou seja, da forma c vezes t ao cubo, onde c é constante. Sua trajetória vetorial será dada simplesmente por r de t igual a x de t na direção y, mais y de t na direção j, que, substituindo x de t e y de t dados aqui em cima, nós ficaremos com uma expressão desta forma. As componentes da velocidade serão dadas por Vx ao longo de i mais Vy multiplicando j. Vx será simplesmente dx dt. Derivando x de t, esse termo é constante, aplicamos a regra da queda do expoente, ficamos simplesmente com b. E derivando y, mais uma vez, a regra da queda do expoente, temos t elevado ao cubo, então ficaremos com 3c t ao quadrado. Vemos que os movimentos nas duas direções possuem características distintas. Em x, nós temos um movimento retilíneo uniforme, enquanto que, ao longo de y, nós temos um movimento com velocidade variável no tempo. A nossa velocidade vetorial v será dada por Vx na direção y mais Vy na direção j, que será simplesmente Bi mais 3c t ao quadrado j. O módulo da velocidade, como nós estamos representando em termos de dois versores ortogonais, será simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ou seja, raiz de b ao quadrado, que é a componente ao longo de x, mais o quadrado da componente ao longo de y, que é 3c t ao quadrado, ou seja, raiz de b ao quadrado mais 9c ao quadrado t à quarta. Para obtermos a aceleração, nós derivamos cada componente. Temos que ax será igual a dvx dt, que por ser constante será igual a 0, e a y será igual a dvy dt, que será igual a, caindo o expoente, 6ct. Como nós já havíamos mencionado ao analisar a velocidade, nós temos que em x nosso movimento é retilíneo uniforme, sua aceleração é nula, porém em
y nós temos um movimento acelerado. E essa aceleração depende do tempo, ela não é mais constante. Então, vetorialmente, nós temos uma aceleração igual a 6ct multiplicando j, e o módulo desta aceleração será simplesmente o módulo de 6ct.